Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Hoje, dia de São Carlos Borromeu. São Carlos Borromeu nasceu em 1538, morreu em 1584. A ser bispo de Milão, desenvolveu em uma vida relativamente breve intensa atividade pastoral, consumindo suas energias no empenho ascéticos da caridade e na reforma da Igreja. Pertence aos grandes promotores da renovação na fé e nos costumes, sancionada pelo Concílio de Trento. Expressou, a partir dos seminários e das disposições sinodais, um novo modelo de pastor de almas, que unia a alteridade e a oração com o zelo apostólico. Sua ação reformadora estendeu-se à disciplina litúrgica dos ritos romanos e ambrosiano, à catequese e ao cuidado dos pobres. Sua caridade pastoral se manifestou especialmente na famosa peste de Milão. E o evangelho que nós temos é Lucas 16, de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso? Que ouço a teu respeito? Presta conta da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba na sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao patrão, perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: paga a tua conta. Senta depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: quanto tu deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: paga a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos que seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs paroquianos, a gente sempre se pergunta qual que é a nossa posição diante dos bens e o que a gente faz com aquilo que Deus nos dá. Quando a gente fala de patrão, a gente fala de alguém que é proprietário de tudo e nós temos consideração e consciência de que Deus é o Senhor do céu e da terra. Ao pensar que Deus é o Senhor do céu e da terra, significa que Deus é dono, que isso aqui pertence a Deus o mundo, pertence a Deus as coisas, pertence a Deus a minha vida. Eu não sou dono da minha vida, né? Eu quero mandar nela, mas eu não mando, não. Eu não determino o meu corpo para não ficar doente, ele fica. Eu determino o meu corpo, quero dormir às 8, ele diz só depois das 2 da manhã. Eu determino o meu corpo, quero dormir bem a noite toda, eu tenho insônia à noite. Eu determino ao meu corpo, eu quero acordar bem amanhã cedo, eu acordo mal, desanimado, eu queria ser mais inteligente, conforme diz o cardeal Martini. Por que Deus não nos dá ideias melhores para a gente amar melhor, para a gente perdoar melhor, para a gente compreender melhor? Por que Deus não nos oferece ideias boas para que a vida seja melhor? A gente não sabe. A gente tenta, busca, mas a gente não sabe. E aí vem Jesus com essa parábola, dessa referência, com esses ensinamentos de Jesus, sempre olhando. Esse patrão tem um administrador e ele descobre que esse administrador é desonesto, ele é informado sobre isso. E ele pergunta: o que eu estou escutando a seu respeito? Presta conta da tua administração. E aí o cara se depara com a vida dele, né? O que eu vou fazer? Eu vou perder o emprego. Trabalhar eu não tenho forças, mendigar eu tenho vergonha. Eu não tenho ninguém para me acolher, porque eu só exploro as pessoas, eu não tenho amigos.
Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir mão do meu lucro. E ele abre mão do seu lucro. 50% de óleo, 20% de trigo. Proporcionalmente ambos têm o mesmo valor, é um valor considerável, quase um ano de trabalho, digamos assim, ou mais de um ano de trabalho que ele está lucrando com duas pessoas. Ele tem um lucro grande com duas pessoas e ele abre mão desse lucro. Quer dizer, em relação a um produto, ele cobra 50%. Em relação a outro, que era 80%, ele acaba cobrando 20% mais. Então, em relação a isso, ele está cobrando muito mais. E ao cobrar muito mais, ele tira isso para si. E aí ele faz isso para quê? Para que pelo menos alguém possa recebê-lo na casa quando ele perder a administração dos bens do patrão. O patrão elogia a sua esperteza. Nós não sabemos se ele foi contratado novamente, se ele recuperou o trabalho, mas ele recebeu um elogio da esperteza. E aí Jesus diz, os filhos das trevas são muito mais espertos nos seus negócios do que os filhos da luz. E é verdade, o mundo do comércio é o mundo das trevas. O mundo do comércio não é para o mundo da gente de luz, não, porque ele é selvagem, né? O capitalismo ele é selvagem, o comércio ele é selvagem. As pessoas fazem de tudo para ter lucro, as pessoas fazem de tudo para enriquecer rápido, as pessoas fazem de tudo para ter benefícios grandes. E nesse contexto todo, nessa realidade toda, nessa perplexidade toda, a gente vai descobrindo que às vezes a gente se depara com isso. O homem foi elogiado? Foi. Mas o que interessa a gente ter lucro e ser filhos das trevas ou ter prejuízo e ser filhos da luz? A honestidade não é algo que nos dá lucro. Ser honesto não é algo que nos beneficia muito dentro do mundo econômico, dentro do mundo capitalista. Pode ter algum caso, um, dois sim, mas a maioria não. A maioria é sempre uma realidade muito difícil essa. Honestidade nem sempre é algo que nos dá lucro, mas não faz com que a nossa consciência pese. Esse homem é elogiado pela sua esperteza, mas é um homem que a consciência é pesada. É um homem que se deparou com a sua fragilidade. Eu não dou conta mais de trabalhar, eu tenho vergonha, eu não tenho ninguém que me acolha. Eu tenho que abrir a mão do meu lucro para ver se alguém pode me acolher quando eu for jogado, desempregado, jogado por aí. Sinal que ele não tem ninguém. E ele abre mão do seu lucro. E é elogiado pelo patrão. E nesse mundo complexo em que nós vivemos, é muito difícil a gente saber como a gente se comportar corretamente, o que fazer corretamente, como fazer corretamente. Por isso a minha prece é que Deus abençoe a todos nós, é que Deus nos dê um coração bom, é que Deus nos ajude a compreender um pouco mais o mundo em que nós vivemos, compreender um pouco mais a nossa realidade, o que é, o que não é. Que quando a gente vive num mundo em que a gente vive inundados de fake news, mas essas fake news nos alimentam e a gente começa a dar informações com base em fake news e a pessoa passa a dizer com fundamentos de que algo aconteceu e aí não adianta dizer que não porque ela pôs na cabeça que aquilo é um trem muito doido, né? É muito cansativo. Por isso que às vezes a minha vontade é deixar de falar, ficar quieto. Eu não sou de entrar em situações polêmicas, não. E também não sou de ficar discutindo com gente polarizada. Por isso um dia eu disse na missa que não me pergunte de que lado que eu estou. Não vou entrar nesse tipo de conversa. Não vou entrar nesse tipo de confusão. Até porque é falta de compreensão de como o mundo funciona, né? É falta de compreensão como a estrutura administrativa do Brasil funciona, né? Não é porque uma pessoa é o presidente, significa que toda a estrutura gira em função dele. Nós temos um Estado democrático, direito e poderes constituídos, né? Poderes constituídos. Enquanto eles estão constituídos, um tem que controlar o outro, um tem que fazer o outro funcionar, um não pode ser totalmente, mas acho que isso a gente não entende muito não, até porque a gente é um sistema necessariamente de presidencialismo, mas com características totalmente parlamentaristas, né? O presidente não pode tudo, mas as pessoas não entendem disso e resolvem fazer esse
show de espetáculo, e eu lamento muito ainda, volto a dizer, essa instrumentalização religiosa, o uso da religião e do nome de Deus em vão para ambos os lados. Ambos os lados. Quer dizer, um não pode usar o nome de Deus, mas eu posso porque Deus está do meu lado. E quem diz que Deus está do seu lado? E quem diz que Deus tem lado? Viu? É muito interessante a nossa capacidade de tentar dominar Deus. Mas peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.